Graças e paz, irmãos. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias na primeira carta de Pedro. Que bom, né? Cada vez mais nós temos crianças aqui, o desafio se torna maior. Mas se Deus tem nos dado essa oportunidade, esse privilégio, e possamos aproveitar e fazer aquilo que é o melhor. 1 Pedro, capítulo 5, nós vamos ler a partir do verso 5. Peço a você que depois deixe sua Bíblia aberta, nós vamos expor essa palavra. Depois nós vamos louvar o Senhor. 1 Pedro 5, verso 5, até o verso 11. 1 Pedro 5, verso 5 ao 11. Os irmãos encontraram? Lá no finalzinho da sua Bíblia, lá no finalzinho do Novo Testamento, para os que são novos ainda, estão aprendendo. 1 Pedro 5, verso 5 diz: rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos, outrossim no trato de uns com os outros, cingi-vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda graça, verso 10, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Deixe sua Bíblia aberta em 1 Pedro, capítulo 5, verso 5. Vamos louvar o Senhor com aquele cântico que diz: vem o Senhor minha vida oferecer. Amém? Vamos adorar a Deus e aproveitar esse momento para exaltá-lo mais uma vez com esse cântico. Querido Deus, nós colocamos esse momento em Tuas mãos, assim como todo o nosso culto tem sido, ó Pai, feito, realizado em Tua presença. Pedimos, Senhor, que o Teu Espírito Santo, que já tem falado ao nosso coração, pelas músicas que foram aqui cantadas a Ti, que continue a nos falar, Senhor, pela exposição da Tua palavra. Tu conheces, ó Deus, o coração, a vida de cada pessoa que entrou aqui nesta noite. Tu sabes, ó Deus, das dificuldades e dos desafios que cada um tem enfrentado, as pressões, ó Deus, as tribulações, os sofrimentos. Mas nós Te louvamos, porque sabemos que Tu estás conosco. Tu és o nosso consolador e aquele que nos fortalece. Te louvamos e Te adoramos. Fala conosco, Senhor, pela Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Vem o Senhor minha vida oferecer, como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a Te entregar, como oferta viva em Teu altar. Vem o Senhor minha vida oferecer. Vem o Senhor minha vida oferecer, como oferta de amor
e sacrifício. Quero minha vida a te entregar, como oferta viva em teu altar, pois pra te adorar, foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor, pois para te adorar, pois para te adorar, foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor, estar ao teu lado, Senhor, estar ao teu lado, Senhor. Pai, ainda na tua presença nós colocamos, ó Deus, a vida de Rafael, filho do irmão Marcos, que fez uma cirurgia. Pedimos, ó Pai, que o Senhor possa, ó Pai, curar completamente o teu filho, e que ele possa, ó Deus, descansar em ti, sabendo que a vida dele está em tuas mãos. Te louvamos porque o Senhor tem abençoado essa família, e que tudo, ó Deus, nós sabemos que concorre para a glória do teu santo nome. Em nome de Jesus, abençoe Rafael, abençoe, ó Pai, a vida do irmão Marcos, abençoe, ó Deus, toda a sua família. Em nome de Jesus, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Bem, irmãos, nós tivemos aqui durante um período várias pregações, tanto na primeira quanto na segunda carta de Pedro. O irmão Spencer, ele pôde trabalhar bem essa carta. Eu tive um desejo de falar sobre esse tema, pelo fato de que é muito comum na vida do crente, na vida daquele que é servo de Deus, na vida daquele que quer realmente viver uma vida piedosa, uma vida de temor a Deus, um relacionamento de obediência íntimo com Deus, é muito comum o sofrimento. Vocês lembrem que o Senhor Jesus, ele deixou bem claro aos seus discípulos que no mundo eles teriam o quê? Aflições. As aflições seriam comuns na vida de seus servos. Por quê? Porque ele foi bem claro. Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Nós estamos no mundo, mas não pertencemos a esse sistema. E se nós não pertencemos ao sistema mundano, que tem o próprio diabo como príncipe deste mundo, então, evidentemente, nós teremos aí, pelo menos de imediato, dois inimigos, Satanás e o mundo. Só que ainda temos como inimigo a nossa própria natureza pecaminosa. Nós somos pecadores, já nascemos em pecado e somos inclinados sempre a fazer aquilo que desagrada a Deus. Se Deus não intervir, se Deus não nos transformar, se Deus não gerar um novo nascimento no nosso coração,
nós vamos viver apenas para satisfazer os nossos desejos e a nossa vontade pecaminosa. Pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, pela obra de Deus em nossos corações e a presença de seu Espírito, é que nós somos voltados e inclinados a adorar o seu nome e a servi-lo. Mas se não for o Senhor, nós estaríamos perdidos e, infelizmente, no lamaçal de nossos próprios pecados, no meio do pecado em que vivemos, desse mundo que jaz no maligno. Então, o que é que essa palavra de Pedro tem a ver com a nossa realidade hoje? Tem tudo a ver. Pedro, ele escreveu essa primeira carta exclusivamente para confortar os irmãos e animar os irmãos a perseverarem firmes na fé diante das tribulações que eles estavam passando. Era um período de perseguições. A igreja a qual Pedro está escrevendo, se você estiver com sua Bíblia aí aberta em Pedro, observe o capítulo 1, verso 1, que Pedro ele diz aqui a quem ele está escrevendo, ou seja, quem são seus destinatários, e depois ele vai mostrar o seu propósito em toda a carta e exclusivamente no versículo 12 do capítulo 5. Se você observar aí capítulo 1, verso 1 e 2, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão, no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para, veja bem, há um propósito na eleição, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Pedro de imediato já expressa o seu desejo para com os irmãos. O meu desejo para vocês, quem são esses irmãos? Irmãos que estavam espalhados na Ásia Menor, local hoje que nós conhecemos como a Turquia. Esses irmãos estavam espalhados por ali, eram judeus, muitos eram judeus, mas provavelmente também havia muitos gentios a quem Pedro estava escrevendo. Irmãos que precisavam de ânimo, irmãos que precisavam de uma palavra de consolo, de motivação, não motivação em si mesmos, não motivação naquilo que eles podiam fazer, mas motivação nas promessas que receberam de Cristo, de que Cristo iria voltar, de que Cristo estaria com eles, de que eles precisavam estar firmes, porque há uma recompensa gloriosa para todo aquele que serve o Senhor e que enfrenta dificuldades e lutas por causa do santo nome de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Irmãos, quando o mundo nos abraça, quando o mundo nos acolhe, nós devemos ficar bem antenados. Quando o mundo se agrada demais da nossa pessoa, nós devemos ficar antenados e nos perguntar o que é que está acontecendo. Porque a nossa vida, ou a vontade de Deus para a nossa vida, é contrária, anda na contramão ou está na contramão do mundo. A maneira como o mundo vive e quer viver é contrária àquilo que a Bíblia, que a palavra de Deus nos ensina, nos revela. E aqui, irmãos, nós temos agora Pedro tentando incentivar os irmãos a permanecerem firmes diante das tribulações. Se você observar aí no capítulo 5, volte para o capítulo 5, veja que se nós fôssemos resumir o propósito de Pedro ao escrever essa carta, nós poderíamos ver aqui no versículo 12 do capítulo 5, quando Pedro diz: por meio de Silvano, que para vós outros é fiel irmão, como também o considero, vos escrevo resumidamente, exortando e testificando de novo, que esta é a genuína graça de Deus, nela estai firmes. O desejo de Pedro é, irmãos, continuem firmes na graça de Deus, não desanimem, não desistam. Lembrem-se que o contexto em que Pedro estava escrevendo essa carta era um contexto de sofrimento, de perseguição. Ele está escrevendo a uma igreja perseguida, a uma igreja atribulada, a irmãos que estavam irmãos que já tinham perdido familiares e outros irmãos por causa de sua fé
em Cristo, da sua nova vida em Cristo. Aqueles irmãos precisavam saber que eles não deveriam desistir, porque o Senhor, Ele é fiel à sua promessa, e Ele prometeu vida eterna a todos aqueles que são seus. Não é à toa que no início da carta, Pedro diz, graça e paz vos sejam multiplicadas, porque os irmãos estavam sofrendo. Por que, irmãos, nós precisamos de ânimo e de exortação diante do sofrimento? Porque muitos de nós ainda não têm maturidade cristã. Muitos de nós ainda não conseguem suportar o sofrimento, de maneira que no sofrimento possamos glorificar o Senhor. Muitos, infelizmente, no meio da dor, no meio da luta, das tribulações, blasfemam o nome de Cristo e abandonam a sua fidelidade ao Senhor. Talvez alguns irmãos aqui estivessem até desanimados. Servir a Cristo, irmãos, quando tudo está bem, é muito bom e é muito fácil. Mas servir a Cristo e glorificar o seu nome, quando nós estamos sendo perseguidos e atribulados, isso somente a graça de Deus é quem nos dá essa condição. Então, Pedro, ele está terminando a sua carta, e ele, depois de ter falado muito no tema do sofrimento, na perseverança, na fidelidade, na santidade, em se manter firme a Deus, ele agora vai trazer aquela exortação final. E ele vai mostrar que nós precisamos, em meio a essa jornada, que caminhamos para a glória, cultivar algumas virtudes cristãs, em meio à vida sofrida e atribulada que nós podemos ter por causa do Evangelho. Volte aí para o capítulo 4. E no capítulo 4, no versículo 12, o irmão Spencer já pregou muito bem sobre isso, só quero relembrá-los o texto. Ele fala sobre os sofrermos por Cristo. Isso é um privilégio maravilhoso. Com certeza Pedro não seria membro de uma igreja que tem como slogan "pare de sofrer", porque ele sabe que isso é impossível para o verdadeiro cristão. O verdadeiro cristão, ele não pode cair na ilusão de que a sua vida será um mar de rosas. Não existe, irmãos, essa realidade de pare de sofrer para quem está em Cristo. Cristo nos chamou para carregar uma cruz. Nessa vida, nós somos chamados para carregar uma cruz, e não um tesouro cheio de dinheiro, ou um balaio, como nós falamos aqui no Nordeste, um balaio de coisas boas, ao ponto de que nunca passaremos por tribulações e lutas pelo fato de estarmos com o Senhor na nossa vida. Muito pelo contrário. O Senhor muitas vezes nos conduzirá a lutas e tribulações para trabalhar em nosso próprio caráter. Como Spurgeon, uma vez estava visitando uma fábrica de vidro, e ele percebeu que o vidro, para se tornar cada vez mais transparente, ele era colocado num forno que tinha uma temperatura muito maior. Quanto maior a temperatura do fogo, mais o vidro se tornava transparente, límpido. E ali o Senhor falou ao seu coração, lhe fez lembrar alguns textos bíblicos, mostrando que da mesma maneira Ele trabalha também em nossas vidas. Quanto maior o fogo da tribulação, da luta, mais o Senhor trabalha em nosso caráter, ou pode trabalhar em nosso caráter e transformar as nossas vidas. Quais são os homens de Deus fiéis que não passaram por tribulações e que estão aqui registrados suas vidas, suas histórias, suas biografias aqui na Palavra de Deus? Todos eles passaram por lutas, todos eles sofreram por serem fiéis a Deus, porque andavam na contramão do mundo e procuravam fazer a vontade do Senhor. Capítulo 4, verso 12, ele diz: amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós,
destinado a provar-vos como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação, olha aí, ele falando da glória, da sua glória vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ladrão ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com esse nome. As exortações que nós temos aqui no final dessa carta é para que nós possamos continuar glorificando a Deus como cristãos diante das dificuldades. Deus nos chama para isso, irmãos. Nós precisamos velar pelo seu nome e continuar firmes no Senhor, diante das dificuldades, para que as pessoas olhem para nós e nos vejam como verdadeiros discípulos do Senhor, que glorificam o seu nome diante da dor. Saiu um relato de que algumas famílias, ou de que algumas pessoas, de alguns homens que estavam envolvidos, estavam ligados ao Estado Islâmico, e que com o assassinato de alguns cristãos que foram decapitados por causa da sua fé, alguns daqueles soldados que fizeram parte desse assassinato e que estavam ligados ao Estado Islâmico, alguns deles estavam sendo tocados pela vida, pelo testemunho daqueles homens que estavam morrendo sem negar a sua fé em Cristo. O que Pedro vai nos dizer aqui, no capítulo 5, do verso 5 em diante, são as últimas exortações nos orientando a cultivar as virtudes cristãs para que sejamos semelhantes a Cristo diante das dificuldades que surgem em nossas vidas. Observem que nós teremos aqui, pelo menos, irmãos, 5 virtudes. Resumindo, Pedro vai nos mostrar 5 virtudes das quais nós devemos cultivar em nossas vidas para continuarmos testemunhando de Cristo diante das dificuldades. A primeira, versículo 5, do capítulo 5. Rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Outrossim, no trato de uns com os outros, cingivos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. A primeira virtude, irmãos, é a humildade. Nós vivemos num mundo em que ser humilde é sinal de fraqueza. Ser humilde é sinal de uma pessoa fraca que não vai conseguir superar as adversidades da vida. Para o mundo aí fora, uma pessoa humilde é uma pessoa que, com certeza, vai ficar no final da fila. Mas, para Cristo, ou segundo o próprio Deus, a humildade é uma das principais virtudes cristãs. Quando nós olhamos para o Rei dos Reis, para o Senhor dos Senhores, que chega e diz: aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde. Ele que tem todo o poder, Ele que é Senhor dos senhores, Ele que chega diante dos seus discípulos, coloca um avental e vai lavar os pés de cada um e ainda diz: olha, vocês sabem que eu sou o Senhor. É verdade, eu sou. Mas aquele que quer ser o maior, aprenda comigo, deve o quê? Servir os outros, ser o menor. Então ele nos ensina, irmãos, o caminho da liberdade, o caminho de ser livre, de toda a preocupação de querer estar acima de todos, de lutar para ser sempre o primeiro e o melhor, mas a aprender a se contentar, a viver debaixo da graça do Senhor,
da misericórdia dele, considerando até mesmo os outros como maiores a nós mesmos. Porque aquele que é humilde, ele consegue caminhar em qualquer lugar, sem precisar de se preocupar em defender alguma coisa sobre a sua própria pessoa. Veja bem que ele diz aqui, ele começa com jovens. Por que com jovens? Porque no versículo 1 até o versículo 4, ele está exortando os mais velhos, os presbíteros, os líderes da igreja, que geralmente a palavra presbítero significa no original ancião. Então, há uma relação entre ser mais velho, mais maduro e ao mesmo tempo ser um presbítero, um oficial da igreja. Então, por ele falar dos mais velhos, observe aí verso 2, verso 1 ao 3, do capítulo 5. Ele diz: rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós. E aí ele vai citar como os presbíteros devem pastorear: não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. E aí vem para o verso 5. Aí ele, já que ele exorta os mais velhos e os líderes, no verso 5, ele chama a atenção dos jovens e diz: jovens, sede submissos aos que são mais velhos. E a submissão, irmãos, é a humildade na prática. Ser submisso é ser humilde. E aí ele não se contenta em falar apenas diretamente para os jovens, mas ele chama a atenção agora de todos, ele generaliza. E aí ele continua no verso 5 dizendo: outrossim, no trato de uns com os outros, cingi-vos todos de humildade, porque Deus... E aí ele vai usar Provérbios, capítulo 3, e aí ele diz: porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Cingir de humildade é vestir-se de humildade. Porque antigamente, na época de Pedro, ou naquela época, os escravos, eles amarravam um avental ou um pedaço de pano branco para indicar que eles eram servos e que eles estavam ali para servir os outros. Por isso que ele usa a palavra vestir. É como se Pedro estivesse dizendo: olha, coloque na sua vida, no seu caráter, amarre no seu caráter a humildade, vista-se de humildade, não a falsa humildade, não você dizer: eu sou, aquele sentimento de autocomiseração, de que eu sou um coitadinho. Não é isso que ele está dizendo. Ser humilde é considerar o outro maior. Ser humilde é se colocar à disposição para servir o outro, para se colocar ali abaixo dele e dizer: o que é que eu posso fazer por você? Eu estou aqui para servir. Eu não sou, é ter consciência de que você não é o melhor, não é o maior, mas que você depende de Deus, da graça de Deus, da misericórdia de Deus. É como se Pedro dissesse: olha, se coloque no seu lugar, porque você não é muita coisa não. Nem você, nem eu, nós precisamos e dependemos totalmente do Senhor. Ele vai dizer isso no próximo versículo, no verso 6, quando ele diz: humilhai-vos diante da poderosa mão de Deus. Porque essa deve ser a prática ou o cultivo na vida do cristão. No mundo há tanta gente lutando para ser o maior, né? Para ser o mais poderoso, para ser o mais forte. O Senhor nos ensina a ser humildes. Humildade, irmãos, interessante que ele diz aqui, citando Provérbios, capítulo 3, 34, né? Ele baseia a sua afirmação no texto de Provérbios, e ele diz aqui que Deus, ele vai citar aqui, resiste aos soberbos, mas aos humildes ele concede o quê? A sua graça. Porque quem é humilde depende dele. Quem é humilde se volta para ele.
Quem é humilde busca a sua ajuda, sabe que não pode fazer muito por si só, mas precisa do Senhor. E eu pergunto, diante do sofrimento, o que é que nós podemos fazer? Nós podemos sim fazer a nossa parte, aquilo que é capaz a cada um de nós de fazer. Aí nós devemos fazer. Mas quem consegue controlar a sua vida? Quem consegue controlar o amanhã? Nós sabemos sobre a nossa saúde? Eu vim saber há pouco tempo, o filho de Marcos fez uma cirurgia, tirar cálculo renal, menino novo, com saúde. Você não sabe o seu dia de amanhã. Você não sabe de nada, eu não sei de nada. Então nós não achemos que nós temos o controle das coisas, porque nós não temos. O governo pertence a Ele e somente dEle. E aquele que é humilde reconhece a sua insignificância e se coloca debaixo desse poder, debaixo dessa direção. E assim ele é feliz. Era isso que Pedro estava dizendo aos irmãos. Vocês estão sofrendo, calma, sejam humildes. Considerem uns aos outros. Se coloquem submissos diante dos irmãos, daqueles que têm liderança. Sejam humildes, porque Deus vai conceder graça a vocês. Abra, por favor, em Mateus capítulo, deixe marcado aí a sua Bíblia, e abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 18. Mateus capítulo 18. Veja aí o versículo 1. Mateus 18, verso 1. Jesus ele vai usar o exemplo de uma criança, quando ele quer nos ensinar a respeito da humildade. E aí no versículo 1 de Mateus 18, diz assim: naquela hora, aproximaram-se de Jesus os discípulos perguntando: quem é porventura o maior no reino dos céus? O homem tem essa preocupação, né? Quem é o maior, quem é o melhor? Você vê pelas brigas que tem por causa do time de futebol. Terrível isso. É aquela luta, né? Eles se identificam, há essa necessidade. Hoje se fala muito, a própria psicologia e, enfim, se fala muito de autoestima. Todo mundo tem que estar com autoestima lá em cima, né? Se fala muito sobre isso. Nós precisamos, irmãos, na verdade, entender quem somos, o que somos, para que fomos criados, qual o propósito de Deus em nossas vidas, para onde iremos. E aqui o texto diz, há uma preocupação, quem é porventura o maior no reino dos céus? Aí Jesus chama uma criança, coloca no meio deles e diz: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior. Precisamos, irmãos, nessa jornada para a glória, diante de todas as pressões e dificuldades que nós enfrentamos, ser humildes, buscar a humildade, se submeter uns aos outros, para que o nome do Senhor seja glorificado. Miqueias, capítulo 6, verso 8, diz que o que mais importa é que nós possamos andar humildemente com o nosso Deus. Andar humildemente com o teu Deus. Isso é o que Deus quer de nós. Verso 6, aqui do capítulo 5 de 1 Pedro, nós temos a segunda virtude. Humilhai-vos, ou seja, ele fala da humildade e agora ele diz, não somente ser humilde diante dos homens, mas agora se humilhar diante de Deus. E aí eu coloquei a dependência de Deus como essa virtude de estar se humilhando diante dele. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte. O que é que Pedro está dizendo, irmãos? Ele está dizendo, ele usa um termo do Antigo Testamento, a mão de Deus. Os judeus sabiam muito bem o que significava a mão de Deus. É um termo lá do Êxodo, que Deus com mão forte guiou o seu povo e livrou o seu povo do Egito. A mão de Deus representa o seu governo, a sua soberania, o seu poder de dirigir as nossas vidas.
Nós não podemos controlar nada, mas Ele controla tudo. E Pedro diz, olha, dependa dEle. Se coloque debaixo do poder dEle. Claro, não tem como fugir do poder dEle. Mas no sentido de ser obediente, de descansar nesse poder, de descansar nessa soberania. Se humilhe diante dEle no sentido de dependência, de entender a sua insignificância e de saber que todo o dom perfeito e todo o bem, ele vem do alto, ele vem do Pai das luzes. Nós precisamos dele sempre, sem ele nada podemos fazer. Foi isso que Cristo disse. Precisamos do Senhor em nossas vidas e estarmos debaixo da sua presença, buscando a sua presença e a sua graça para suportarmos as lutas e as dificuldades. Lembram que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça a quem? Aos humildes. Então aquele que se humilha diante dele, recebe graça do Senhor para suportar as lutas e continuar firme na sua presença. Porque, irmãos, as pressões são muito grandes. As lutas são muito grandes. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz que passava pressões externas e pressões internas. São nossos próprios problemas, são problemas com os filhos, é problema conjugal, é problema financeiro, são as tentações que estão ao nosso redor, são as doenças, são os temores do amanhã, são os problemas da nossa nação. São tantas coisas que nós não conseguimos nem sequer enumerá-las. Mas a quem nós devemos recorrer? Se nós não temos controle, então dependamos do Senhor. Vamos nos humilhar na presença dEle. E como nós nos humilhamos na presença de Deus ou dependemos dEle na prática? Como é que isso funciona? Ah, pastor, o senhor está dizendo, Pedro está dizendo, humilhai-vos. Como é que isso funciona na prática? Como é que eu me humilho na presença de Deus? Quais são as práticas cristãs que demonstram que eu estou me humilhando na presença de Deus? A oração é uma delas. Veja quão pouco nós oramos. Porque nós achamos que podemos fazer muita coisa. E até porque a nossa natureza pecaminosa, ela nos afasta da presença do Senhor. Ela nos afasta da oração. É ou não é verdade? Se há uma prática cristã, um meio de graça, difícil em nossas vidas, é a oração. Como é difícil orar, irmãos? A oração, ela é uma luta. Veja pelo nosso culto de oração. Aí você diz, não, mas eu oro em casa. Será que ora mesmo? Ora como deveria orar? Não ora não. Oramos muito pouco. Oramos muito pouco porque no fundo do nosso coração, na prática, nós achamos que muitas coisas da nossa vida somos nós mesmos que resolvemos e fazemos e modificamos. Pedro está dizendo, olha, diante da luta e das tribulações, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus. Saibam de uma coisa, que o governo dele, o governo de Deus, ele tem poder para nos exaltar no tempo oportuno. Veja aí, finalzinho do verso 6, ele diz, para que ele em tempo oportuno nos o quê? Nos exalte. Quando eu dependo de Deus e coloco diante dele a minha vida, eu deixo que o Senhor, no tempo dele, me conceda a vitória. John MacArthur, ele diz que quando nós trabalhamos, nós colhemos o fruto do nosso trabalho. Mas quando nós oramos, nós colhemos os frutos do agir de Deus, do trabalhar de Deus. Precisamos orar mais, irmãos. Como é que eu me humilho na presença de Deus? Orando. Como é que eu me humilho na presença de Deus? Lendo a sua palavra, querendo conhecê-lo, aprender mais dele. Como é que eu me humilho na presença de Deus? Tentando agradá-lo, servi-lo, obedecê-lo. E eu só posso fazer isso se eu conhecê-lo, eu conheço pela sua palavra. Se não há obediência no meu coração, se não há temor, se não há santidade, eu não estou me humilhando em sua presença.
Deus resiste os soberbos, mas Ele dá graça aos humildes. Quando eu peco e vou à presença dEle clamar por misericórdia, por perdão, em nome de Cristo, eu recebo essa graça, eu recebo esse perdão por causa de Cristo, por causa da sua obra, e pelo próprio Espírito que me conduz a sempre correr para Ele e buscar o seu socorro e a sua ajuda. Devo me vestir de humildade, devo me humilhar na presença de Deus, demonstrando assim a minha dependência dEle. Isso me fará firme diante das dificuldades. Terceira coisa, lembrem-se que eu falei que são 5 coisas. Terceira virtude é a confiança. Veja aí no versículo 7. Pedro diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele o quê? Tem cuidado de vós. Falar sobre ansiedade é muito fácil, porque quem aqui não passa por ansiedade? A palavra ansiedade aqui no original, no grego, significa alguém que é atraído por diferentes direções. É uma pessoa que está sendo pressionada a seguir várias direções. Então isso traz conflito, confusão. A palavra original significa isso. Mas se nós formos trazer para o conhecimento que nós temos de ansiedade hoje, a gente sabe que a ansiedade ela significa isso e muito mais coisas. Não é verdade? Ela envolve não somente a questão da mente, das emoções, ela envolve tudo, até o próprio corpo, que a gente sente no próprio corpo, porque há uma unidade entre corpo e alma. Não há como separar. É o homem que sofre de ansiedade, é o ser humano que sofre de ansiedade. Não é à toa que um dos remédios que mais vende hoje, eu não sei se ele está em primeiro lugar. Está em primeiro lugar, né? Está em primeiro lugar. Se chama clonazepam. O clonazepam tem aqui alguns irmãos que trabalham em farmácia, sabem muito bem. O segundo é o Viagra. Mas o primeiro é o clonazepam. O clonazepam é o famoso Rivotril. O Rivotril é o nome da marca. Mas a droga é o clonazepam. Tem uma droga aí mais moderna, o alprazolam, que é uma droga mais moderna do que o clonazepam. Todas elas causam dependência. E é uma droga para tratar as síndromes de ansiedade. E não é fácil. Eu sei que em alguns casos seja talvez necessário tomar essa medicação. Em alguns casos. Mas uma coisa é certa. Pedro ele está nos ensinando a lidar com a ansiedade. E o que é que Pedro diz aqui? Lancem em Deus a vossa ansiedade. Aí você diz, como, pastor? Não é fácil, irmãos. A vida não é fácil. A vida não é como uma receita de bolo. Como é que eu lanço para Deus a minha ansiedade? O que é que Paulo diz lá em Filipenses 4? Em vez de andar ansiosos, que as vossas orações, petições e ações de graças sejam conhecidas diante dele. O remédio contra a ansiedade, não estou dizendo que esse remédio você toma uma dose e você fica bom. Mas esse remédio é um remédio por toda a vida. O remédio para lutarmos contra a ansiedade, não que não vamos ter ansiedade, mas vamos poder lutar contra ela, vamos poder enfrentar nossa própria ansiedade, nossos medos, os temores, as dificuldades, através da oração. Porque quando eu oro, a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o meu coração e a minha mente em Cristo Jesus. Pode ter certeza que um homem e uma mulher de oração, eles têm ansiedade? Claro que tem, quem é que não tem? A ansiedade faz parte da nossa natureza. Todos nós temos e vamos ter. A questão é como eu lido com ela. Se eu deixo a ansiedade dominar a minha vida e controlar as minhas atitudes e os meus pensamentos, ou se eu luto contra isso usando as armas que o Senhor me colocou diante de mim, como servo de Deus. Orar ao Senhor, ter comunhão com Ele, intimidade com Ele. Falei hoje de manhã que o pastor Paul Washer, ele teve um infarto e quase morre o ano passado. Está limitado agora nas suas funções. E ele disse que
achou que ia morrer, foi muito grave, chegou a usaram, né, o desfibrilador, acho que é esse mesmo nome, né? E para socorrê-lo, para ele voltar, algumas vezes, foi muito sério, um infarto, e ficou à beira da morte. Não é mais o mesmo, né, em termos de saúde. Quando você tem um infarto, você não é mais a mesma pessoa, não pode mais estar viajando, novo, 50 e poucos anos. E ele disse que ali à beira da morte, no seu coração, ele teve 3 arrependimentos. Ele se entristeceu muito, confessou ao Senhor e pediu a misericórdia de Deus, mas houve 3 grandes arrependimentos. O primeiro foi de não ter brincado mais com a sua filha. Esse foi o primeiro arrependimento. O segundo arrependimento dele foi de não ter orado mais. E o terceiro arrependimento foi de não ter amado mais. É interessante como nesses momentos, as coisas que nós damos mais valor são as coisas que realmente têm mais valor. Porque enquanto está tudo bem, a gente se liga em tantas coisas, né? Se liga numa roupa, se liga num carro, se liga numa casa, se liga numa maquiagem, se liga no cabelo, se liga... Não estou dizendo que isso é errado, faz parte da vida também. Mas focamos em tantas coisas que fazem com que o nosso tempo seja desgastado em coisas que não têm tanto valor. Mas quando chega a hora do vamos ver, são as coisas que têm mais valor, que passam a ter mais valor para nós. Então, Pedro, ele está ensinando, irmãos, a luta está grande, o coração de vocês está atribulado, cheio de ansiedade. Lancem sobre ele. A palavra lançar é um ato que significa um esforço, no sentido de arremessar alguma coisa para longe de nós. Lancem para ele, porque ele sim, ele pode. Então joguem para ele, compartilhem com ele, deixem ele cuidar de vocês. Saibam que ele está cuidando de vocês. É isso que ele diz, ele cuida de nós. Confie nele, dependa dele. Leve a ele a sua dificuldade, as suas preocupações, os seus medos. Abra alguns textos comigo, por favor, em relação a esse assunto. Salmo 37, verso 5. Salmo 37, verso 5 diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Lança sobre ele a tua ansiedade. Que o Senhor nos dê graça, irmãos, para que a gente possa realmente viver isso. Como eu preciso disso. Como nós precisamos disso. Vá para o Salmo 55, verso 22. Salmo 55, verso 22. Confia os teus cuidados ao Senhor, e Ele te susterá. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Confia os teus cuidados ao Senhor. Interessante que a ansiedade, na prática, ela é ilógica, né? Na prática, ela é ilógica. Não é verdade? Porque a gente se preocupa com coisas e não vai resolver essas coisas com as nossas preocupações. A gente enche a mente de problema, querendo resolver as coisas, e isso é ilógico, porque nós não temos a capacidade de resolvê-las. E ficamos ali sofrendo com aquilo que estamos pensando e nos preocupando, especificamente no dia de amanhã. Nós temos que nos perguntar, eu posso resolver isso com o que eu estou pensando, com a minha preocupação, com a minha perturbação agora? A resposta vai ser o quê? Não. Muito bem, seu Gilberto, a resposta é não. Então o que é que eu devo fazer? Lança sobre ele. Coloca nas mãos dele. Confia nele. Depende dele. Deixa que o dia de amanhã, Jesus disse, não andeis ansiosos pelo dia de amanhã, porque a cada dia pertence o seu próprio mal.
Ele tem cuidado de nós. Abra a sua Bíblia em Filipenses 4:6. Eu já citei esse texto, mas eu gostaria que você lesse comigo. Filipenses 4:6. Já estamos caminhando para as últimas duas virtudes. A primeira, humildade. A segunda, dependência. A terceira, confiança. Então, Filipenses 4, verso 6. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Verso 7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. A quarta virtude, irmãos, volte para o capítulo 5 de 1 Pedro. A quarta virtude está no versículo 8. É a vigilância. Versículo 8. É normal alguém que está ansioso perder um pouco da noção da realidade, perder a sua sobriedade e relaxar na sua vigilância. Por isso que de imediato Pedro diz: não andeis ansiosos, lancem sobre ele a vossa ansiedade. Ele tem cuidado de vocês. E aí veja o verso 8, que ele diz: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, está em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Houve alguns casos, algumas semanas ou meses passados, de pessoas que se dizem cristãs, de pastores até, estarem o quê? Se suicidando. Vocês ouviram ou leram sobre isso? Pedro diz: sede sóbrios e vigilantes. Ou seja, cuidado. Nós precisamos estar sempre, irmãos, atentos, vigilantes, porque nós temos um terrível adversário com quem nós não podemos brincar, nem vacilar, porque ele é cruel. Nós sabemos que Deus não permite que Satanás nos toque ou haja em relação às nossas vidas fora dos propósitos do Senhor, porque quem governa tudo é Deus e não o diabo. Então o diabo, até para agir em nossas vidas, ele depende do Senhor. Mas a nossa responsabilidade é de vigilância. O apóstolo Paulo, ele diz: olha, nós não estamos desatentos aos seus ardis. Escrevendo a segunda carta aos Coríntios, falando sobre a questão do perdão, Paulo diz: olha, tenha cuidado para que Satanás não alcance vantagem em relação a nós. Porque quando não há perdão, quando há problema de relacionamento entre irmãos, isso é uma oportunidade que nós damos para Satanás fazer o que ele quer. Pedro sabia muito bem como Satanás poderia prejudicar a vida de um crente, porque Jesus chegou para ele e disse: Satanás queria te peneirar como quem peneira o trigo, mas eu orei por ti, Pedro. Abra sua Bíblia, por favor, em Lucas. Lucas capítulo 22, deixe marcado aí em 1 Pedro 5, vá para Lucas 22, versículo 31 e 32. Lucas 22, 31 e 32. Jesus avisa Pedro. Vocês sabem dessa história, né? Pedro vai dizer: eu estou pronto para morrer contigo. Jesus vai dizer: você vai me negar. E ele poderia fazer até pior, mas o Senhor orou por ele. Veja que diz aqui: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece teus irmãos. Há muitas oportunidades, irmãos, em nossa vida, que se tornam grandes brechas para que o diabo possa nos prejudicar. Mas o apóstolo Pedro diz: olha, sede sóbrios e vigilantes. A sobriedade nos faz enxergar a realidade como ela realmente é.
o inverso da sobriedade é a embriaguez. O camarada, quando está embriagado, ele tem dificuldade em perceber e entender bem a sua realidade. Não é verdade? O bêbado, ele conversa muita besteira e imagina coisas que realmente não existem. Ele sai um pouco da realidade. Pedro diz: sejam sóbrios e vigilantes. Interessante que nos momentos mais difíceis da vida de Jesus, que foi ali no Getsemane, ele foi orar ao Senhor. E ele diz naquele momento em que os discípulos estavam dormindo: vigiai e orai, para não cairdes em quê? Em tentação. Vigiai e orai para não cairdes em tentação, porque no momento do sofrimento, no momento da luta, das dificuldades, pode ser uma brecha para Satanás nos influenciar ou agir na nossa mente, dizendo: não vale a pena ser crente, não vale a pena servir o Senhor, cadê o teu Deus? Onde está o teu Deus? Porque Ele tem te abandonado. Olha aí, você está sozinho. Está vendo onde estão as promessas de Deus? Você crê na sua palavra? Onde está a veracidade da sua palavra? Então muitas coisas vão surgir para que nós abandonemos a nossa fé, a nossa confiança no Senhor. Mas o que nós devemos fazer? Orar, irmãos. Orar uns pelos outros, orar por nós mesmos, estar vigilantes, sóbrios, diante das dificuldades, sabendo que nós temos um grande adversário que está bramando como um leão ao nosso derredor, procurando alguém para devorar. E a figura do leão é bem interessante, porque quando você percebe os ataques naqueles canais, Discovery Channel e outros, quando você tem lá documentários sobre a maneira como os leões, as leoas, esses animais ferozes atacam, e vocês podem observar que os leões ou as leoas, eles atacam sempre quem? O mais fraco. O mais fraco. Nunca vai ao mais forte. Nunca vai para aquele. E outra coisa, sempre procuram pegar o que está longe do rebanho. Aquele que está mais afastado. Aquele que está desprotegido. Por isso que nós devemos estar também o quê? Juntos, em comunhão, uns com os outros, na casa do Senhor, ouvindo a palavra, orando juntos. Porque crente sozinho não suporta luta, não suporta pressão. É uma vítima muito frágil diante das artimanhas e das armadilhas que o diabo pode lançar contra as nossas vidas. Eu não vou ficar preocupado: o diabo está ao meu derredor, eu já sei disso. Bramando como um leão para me tragar, eu já sei disso. Eu vou andar com medo? Não. Mas eu tenho que ser vigilante e sóbrio. Eu sempre brinco com os irmãos, o zoológico daqui não conta, porque o leão daqui, coitado, se ele correr, ele cai. O leão daqui só faz dormir, porque não come, então não tem problema. Agora, eu tive a oportunidade de ir num zoológico lá na Noruega e eu vi o que é realmente um leão de verdade. Eu vi um leão que, fiquei bem pertinho dele, ele estava de costas assim deitado, e não é um vidro, é de acrílico. Eu fiquei com medo daquilo, eu digo: se isso quebrar, é tanta gente correndo aqui. Você chega bem pertinho dele, tem uma parede de acrílico, e ele deitado assim, a leoa se aproximando dele, ele deu aquele brado dele, aquele urro, ele dá e aquela coisa chega, estremece tudo, os animais com tudo aperreado, Tudo lá, você anda por cima no zoológico, são pontes, e eles ficam soltos, os animais. Tem a área do leão, das leoas, e você passa por cima assim, vê lá embaixo, e ele estava assim próximo, num local onde tinha parede de acrílico, e todo mundo ali tem umas cadeiras para você sentar e observar. Eles penduram partes de um animal bem alto para que ele possa pular, se exercitar e rasgar aquela carne, se alimentar. E eu fiquei pensando, ele deitado, a parte de trás dele, das costas, e as veias, irmãos, nas pernas dele assim, eu observava o calibre das veias, eu dizia: meu Deus do céu, isso é um animal muito imponente. Ele demonstra ser um animal muito forte, muito determinado, a postura dele, a maneira de ser. E eu fiquei pensando ali, eu digo: já pensou? Se esse animal estivesse solto aqui, ao nosso derredor, sem nenhuma proteção, eu fico pensando como é que cada um estaria andando naquele zoológico.
se iria andar despreocupado, ou desapercebido, ou assobiando, ou olhando para o céu. Você ia andar, olha, onde é que está? Cadê? Se escondendo, com medo, se precavendo, cuidando da sua vida, porque você sabia porque você sabe, evidentemente, numa situação dessa, que a qualquer momento ele poderia lhe devorar. Mas tem crente, mesmo o texto dizendo que Satanás está ao nosso derredor, como um leão, procurando alguém para tragar, tem crente que está andando, olhando para as nuvens, não ora, não lê a Bíblia, não tem comunhão com a igreja. Como, irmãos, nós podemos viver uma vida assim diante de um inimigo que está disposto a nos destruir? Precisamos estar vigilantes, irmãos, e a vigilância, ela é realizada através da oração, da comunhão com a igreja, do estudo da palavra, da busca do próprio Deus. Precisamos, em nome de Jesus, nos vestirmos ou cultivarmos essa virtude, a vigilância, que é juntamente com a sobriedade. E a última está no versículo 9. Eu até brinquei com Daniel estava lá, e eu sou muito ligado nessas coisas, muito desconfiado. E eu não confiei naquela parede de acrílico. E como eu estava com as meninas, aí eu disse, olha, vamos logo procurar aqui em algum lugar. Tinha uns banheiros assim atrás, foi lá em Kristiansand, lá na cidade onde você morou. Então, tinha uns banheiros assim atrás, eu digo, pronto, qualquer coisa aqui a gente corre para o banheiro, se tranca ali e deixa o tempo passar. Né? Olha, Matuto, da Paraíba, num zoológico, ele fica desconfiado com tudo. E aquela paredezinha de acrílico, eu não fui lá bater não, né, para saber a espessura dela. Mas eu não quis saber, é muito próximo, o medo que dá é muito grande. Então nós temos que ficar ligados, viu, irmãos, com a nossa vida cristã. Nós temos que ficar ligados. Tem muito crente aí que está vacilando. E o nosso inimigo, ele é terrível. Então, o que é que eu devo fazer, pastor, diante desse inimigo? Resistir-lhe. Essa é a última virtude. Está aí no versículo 9, do capítulo 5, ele diz, resistir-lhe firmes na fé. Não tem outra maneira. Só conseguiremos resistir o Satanás, ao diabo, se estivermos firmados na nossa fé em Jesus Cristo. Essa é a vitória para o crente. É a fé, o meu justo verá pela fé nas promessas, na presença de Deus em nossas vidas, nós conseguimos lidar, irmãos, com esse adversário, resistir-lhes firme na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade, espalhando pelo mundo. Parece-me que Pedro entendia muito bem que quando o crente está sofrendo, ele se torna uma presa muito fácil para Satanás. E aí ele diz, olha, no momento da tentação, diante do sofrimento, continue firme. Porque quando o crente está sendo atribulado, pode ser, por causa de Cristo, pode ser que ele queira abandonar o Evangelho. Jesus vai dizer na parábola do semeador, que uma semente cai entre os espinhos. É entre os espinhos ou entre as rochas? Entre a rocha, né? Qual é a do sofrimento? Eu agora não sei, não lembro. Uma é sobre a rocha, né? Quando vem as tribulações, é sobre a rocha. A semente que cai no terreno pedregoso, ela cresce e logo morre, porque não tem raiz. E ele vai dizer que são aquelas pessoas que abraçam a fé, mas que por causa dos sofrimentos, elas logo abandonam. Enquanto que a que cai no meio dos espinhos, quando cresce, é sufocada. E ele vai dizer que são aquelas pessoas que abraçam a fé, mas por causa dos prazeres mundanos, das coisas do mundo, elas logo abandonam essa fé. Então, meus irmãos, a última virtude que Pedro lista aqui é que nós precisamos ter resistência. Resistir, lutar. Aí você diz, como? Pela fé, nas promessas de Deus e no seu cuidado e governo sobre nós. Outra coisa, Pedro diz, não só é você que está sofrendo, não. Seus irmãos também estão sofrendo. Quando você estiver sofrendo por causa do Evangelho, saiba que você não está sozinho. São muitos irmãos e irmãs que estão passando pela mesma coisa. E Pedro encerra com uma oração final e exaltando a promessa de Deus para todos os seus filhos. Versículo 10 e 11. Ele diz, ora, o Deus
de toda a graça. Ele é o Deus que nos dá graça, porque Ele tem toda a graça. Não importa qual seja a situação da sua vida, a graça de Deus para você. Deus pode te ajudar. Ele diz, Ele é o Deus de toda graça, que em Cristo, veja, por meio de Cristo, da morte de Cristo, da obra de Cristo, Ele nos chamou. E esse chamado aqui, não é chamando assim, dizendo, você quer? Você quer? Não, esse chamado é uma convocação. A quem Ele chama, vem. Ele nos chamou, porque Ele completa dizendo, Ele nos chamou à sua eterna glória. Depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Promessa de vida eterna. Pedro diz, depois de ter sofrido um pouco, aquilo que o irmão Flávio pregou domingo passado, que os nossos sofrimentos aqui nesta vida são pequenos e são temporais, curtos, comparados com a glória que há de se revelar e que é eterna. A glória de Deus em nós, a salvação, a eternidade com Cristo, a vida eterna. E aí ele diz, olha, depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar. Como? Nós seremos santificados quando partirmos daqui para estar com Ele. A nossa alma é santificada, o nosso corpo será glorificado, nós seremos aperfeiçoados, seremos firmados, seremos fortificados e fundamentados. Todos esses verbos indicam, são sinônimos e indicam a salvação plena que Deus tem para todos os seus. Vale a pena sofrer pelo Evangelho, sofrer por Cristo, porque Ele é a esperança da glória. Então, meus irmãos, ele encerra no verso 11, louvando a Deus, dizendo a Ele seja o domínio ou o poder pelos séculos dos séculos. Amém. O sofrimento na vida de alguém é motivo para essa pessoa abandonar a Cristo, caso ela não confie em suas promessas. Muitos, por causa do sofrimento, blasfemam até contra o próprio nome do Senhor. Conforme Pedro, aqui nessa palavra, nós devemos, irmãos, nos manter firmes e santos diante das dificuldades que surgem em nossas vidas. Essas dificuldades é por causa do Evangelho. Por quê? Porque as promessas de Cristo se cumprirão em nossas vidas. Serão plenas quando Ele voltar. E nós estamos esperando a sua vinda. Amém? Se você sofre por causa do Evangelho, continue firme, em nome de Jesus.